Nesse vídeo eu vou trazer para vocês mais um episódio do nosso quadro Analisando Carteiras. O último foi o episódio 10, publicado há mais de 2 semanas. Então vem comigo. E nesse episódio, iremos analisar o relato do Vinícius, que disse que tem apenas 20 anos de idade, uma pessoa muito jovem, já se interessando por investimentos. E eu tenho um público bastante jovem aqui no canal também. É majoritariamente um público mais velho, pessoas mais de idade, afinal de contas, são pessoas que têm mais capital para investir, mas também tem um público jovem ali, que está bastante interessado, o que me deixa bastante contente. Ele disse que começou a estudar sobre bolsa em 2020. Muitas pessoas ingressaram em bolsa, principalmente a partir de 2019, no fim do bull market que tivemos como início em 2016, durando 3 anos ali aproximadamente. Como era bem jovem e tinha uma mentalidade imediatista, os jovens, no geral, terão uma mentalidade imediatista, principalmente com o mundo atual, que não estimula o exercício da paciência. Só a título de exemplo, enquanto na minha infância eu precisava correr do colégio para chegar a tempo na hora do almoço para assistir um episódio de Dragon Ball, senão eu simplesmente perdi aquele episódio. Hoje, o jovem, a criança, tem tudo isso ao seu dispor no YouTube, em sites de streaming, a hora que bem quiser. E gananciosa, não vi graça em ficar investindo só para o futuro, então larguei mão. Um ano depois, em maio de 2021, resolvi tentar e comecei com aportes de R$ 2.000, aportes bem elevados. Novamente, um ano depois, em 2022, as coisas melhoraram e consegui fazer aportes maiores. Então provavelmente ele conseguiu melhorar muito na profissão dele, ganhou mais dinheiro e aí aumentou seus aportes. Em pouco tempo, consegui fazer muitas besteiras na busca por fundos high yield, fundos imobiliários. E aqui vai um detalhe. Na dúvida, esqueça fundos imobiliários high yield, porque eles oferecem um risco de crédito muito elevado. E as ações com grande potencial. Cuidado também, porque você pode encontrar empresas que, mesmo sendo de crescimento, conseguem pagar bons dividendos e manter uma alavancagem financeira adequada, de no máximo 3 vezes o EBITDA. Hoje, após ver muitos podcasts do Barsi, minha estratégia é voltada para o recebimento de dividendos 100% a longo prazo. Grande abraço e espero que tenha o privilégio de ser selecionado. Muito bem, então vamos à carteira do Vinícius. Hoje uma carteira bem robusta para a idade dele, R$ 237.000, aplicou 223, está no lucro. A gente pode perceber que de fato ele começou aqui em 2021 a fazer maiores aportes, aportando algo em torno de 2.000, como ele bem disse, só que o aporte acelerou. Veja que saltou de um valor aplicado de 19.000 para 47.000 e foi avançando nesse sentido, 20.000 por mês aproximadamente, 15 a 20.000 por mês. Um aporte bem expressivo. Parabéns ao Vinícius. Hoje a carteira dele está dividida 47% ações, 27% estoques. Aqui, no final das contas, são ações, mas aqui investimentos no exterior, fundos de investimento, ETFs internacionais, que no geral também se aplicam como se fossem estoques, porque são ações aqui dentro, e uma pequena parte em outros. Olhando-se aqui para os seus lançamentos, a gente consegue de fato encontrar que ele acabou comprando de forma errônea a HCTR e depois fez vendas aqui. Como a gente pode perceber, vendeu 54 cotas aqui, mais uma cota aqui, se arrependeu disso, fez vendas aqui de Taurus, Fleury, Energias do Brasil, obviamente que foi necessário fazer isso, porque se perdeu a liquidez. Compras mais recentes em BB Seguridade, comprou Disney aqui, investiu num fundo de investimento, compras de Vale, Unipar, TRPL4. Fez boas compras aqui no final. Fundo de investimento, eu costumo não recomendar a compra. Afinal de contas, se você está disposto a aprender sobre investimentos, é dispensável ter um fundo de investimento na sua carteira. Com exceção de fundo imobiliário, porque você não tem escolha. Caso você queira investir em imóveis por meio de ativos financeiros, é o fundo imobiliário que é o melhor veículo disponível no mercado. Em termos de rentabilidade, o que nós temos aqui? Que nesse ano ele fez 7%, é uma rentabilidade abaixo do Ibovespa, porque o Ibovespa no período subiu 13%. De todo modo, vamos olhar para o acumulado, pegando-se os 11% de 2022, mais a rentabilidade negativa de 2021, o que nós temos no acumulado? Vamos pegar aqui Ibovespa, IPCA, CDI, pegar desde o início aqui, e a rentabilidade dele ficou abaixo do IPCA, e do CDI. Por que isso aconteceu? Por conta desse ano negativo. De todo modo, estamos falando aqui do curto prazo, 2 anos, ainda é curto prazo. Até 5 anos ali, você pode considerar médio prazo. O importante é que ele já mudou a mentalidade e inclusive passou a aportar muito agora. Já recebeu aqui um dividendo bacana de R$ 15.000 no período e vem crescendo fortemente os seus aportes. Veja que mesmo que a rentabilidade não tenha superado Ibovespa ou qualquer coisa do tipo, o que mais importa são os aportes. Como ele vem consistentemente nos aportes agora,
patrimônio vem crescendo consideravelmente. E olhando-se aqui a sua carteira de ações, o que nós temos? Vale, que ele comprou abaixo do preço teto que eu indico, que é de R$70, por isso fez um bom negócio. Transmissão Paulista, ele também tem mais ou menos meu preço médio aqui. Abaixo de 25 também é um bom negócio. Então ele tem uma empresa do setor de mineração que acaba sendo mais cíclica. Tem uma empresa do setor de transmissão de energia elétrica que é bem menos cíclica, essencial para uma carteira de dividendos, não necessariamente a Transição Paulista, pode ser a Taesa, pode ser a Alupar. Unipar, outra empresa cíclica, PVC, cloro e soda, mas até que conseguiu aqui comprar num preço mais interessante. De todo modo, eu preferiria comprar mais abaixo dos R$70 atualmente. TB Seguridade, que ele vem fazendo alguns aportes, abaixo dos 33 eu entendo como razoável, mas no momento vou direcionar meus aportes para a Caixa Seguridade, porque como eu mostrei no último vídeo, Caixa Seguridade tende a trazer números melhores para o quarto trimestre de 2023. Taesa, que não está exatamente muito barata quando você olha aqui para indicador preço-lucro, houve uma queda forte nos seus dividendos, por isso mais cautela nos aportes em Taesa. Eu aguardaria para ver se a Taesa vai ter alguma queda para fazer mais algum aporte. E você pode fazer um aporte, por exemplo, a 11,50, já deixando uma ordem no válido até cancelar, para automatizar o aporte para que você não perca um preço, já que não raro acontece volatilidades intradiárias que se você não tiver uma ordem programada você não vai conseguir aproveitar aquele preço. Brasil Agro, na minha visão, comprando abaixo dos 26 é um bom negócio, mas também é uma empresa mais cíclica. PetroRio é cíclica também, setor de petróleo, ainda mais com uma empresa que não paga dividendo, é bom ter mais cautela, por mais que historicamente nos últimos anos ela vem entregando um retorno espetacular, só que o seu CEO já disse que ela não vai pagar dividendos mesmo gerando bastante caixa, porque o foco ainda são aquisições, ou até mesmo fusões. E Irani, uma small cap que, como eu disse, não está cara em termos de indicador preço-lucro, ainda paga um bom dividendo, a companhia vem crescendo muito bem e vem com uma alavancagem financeira bem abaixo de 3 vezes, sendo que o pico de alavancagem, como prevê a própria empresa, será de 2,5 vezes no máximo. Ele só não tem aqui dentro dos setores perenes, setor de telecomunicações, que eu entendo bastante dispensável, e não tem saneamento básico. Atualmente, ficou difícil aportar nessas empresas de saneamento básico, já que Copasa, Sanepar, Sabesp já não estão mais tão baratas assim. Ele não tem nenhuma geradora de energia e é dispensável, afinal de contas, as geradoras são mais cíclicas. Estamos vendo isso com o caso de AS Brasil, que precisou fazer fortes investimentos para diversificar a matriz energética, porque ela sofreu muito com a crise hídrica, que fez com que ela tivesse que vender energia elétrica sem lucro. Ela teve que cumprir contratos, só que como estava numa situação de crise hídrica, ela não conseguia produzir energia elétrica suficiente. Em virtude disso, ela precisou fazer o quê? Comprar energia elétrica a preços de mercado, a preços spot e vender para entregar ao seu cliente, fazendo com que ela tivesse prejuízos nessas operações. Então, transmissoras são essenciais e ele tem seguradoras também. Não tem nenhuma empresa do setor bancário, então faltaria aqui. Então, hoje, pelo menos alguma empresa do setor bancário eu buscaria aqui e poderia ficar sem, no momento, alguma de saneamento e também telecomunicações, que é até bastante dispensável. Então eu procuraria algum banco aqui para inserir nessa carteira. E pararia por aí, já é suficiente, até porque ainda há espaço para aportar em Brasil Agro, BB Seguridade, talvez até Caixa Seguridade, se ele quisesse inserir como forma de diversificação. Irani também, na minha visão, até R$12 daria para aportar. Transição Paulista, e é isso, focar na carteira, sem precisar fazer a expansão, e eventualmente só inserir um banco aqui. Fiz um vídeo recente no canal falando de bancos baratos e já antecipo aqui para você que um banco barato hoje que ficou esquecido pelo mercado é o Banco Bradesco. Não penso no Bradesco como um banco para buy and hold, mas sim como uma oportunidade no setor bancário. E eu vejo hoje como alguma oportunidade nesse sentido sim, e a depender do preço, penso também inserir na minha própria carteira. A título de ETFs, e isso é muito importante, ele já tem um patrimônio relevante, então ele precisa diversificar no exterior, essa é a minha visão pessoal. E ele tem uma diversificação até bem interessante, ele tem mais de 30% no exterior. Eu teria no máximo 30%. Por isso focaria mais em ações aqui para contrabalancear, mas tudo bem. Ele está aqui protegido, investindo no exterior, protegido do risco Brasil e também da variação cambial. Ele tem aqui VNQ, que ele deve ter comprado recentemente, porque a desvalorização é pequena, sendo que nós vimos que o mercado de REITs caiu bastante, mas o mercado de REITs hoje está bastante esquecido. Pode ser uma oportunidade de aporte, ele pegou aqui no preço interessante. Ele tem aqui VO, que eu considero um ETF essencial para uma carteira de gestão passiva, que o investidor queira se diversificar
no exterior. E ele tem aqui também esse ETF, que é o Schwab Dividend Equity, que ele investe em 100 empresas norte-americanas que pagaram dividendos de forma consistente nos últimos 10 anos. Então é basicamente um ETF voltado para empresas de dividendos norte-americanas. É interessante também, a taxa de administração é de apenas 0,06% ao ano, então pode ser uma forma interessante de diversificar com baixo custo. Mas meu foco mesmo seria mais em VOO e até VNQ se fosse o caso, mas ele já tem bastante VNQ, compraria mais VOO. Fundo de investimento não focaria, como eu já disse aqui no início desse vídeo. A título de estoques, dá para ver que ele gosta de dividendo, porque ele tem Coca-Cola, mas veja que até mesmo a Coca-Cola paga um dividend yield baixo. Por quê? Porque no exterior não há como você receber altos dividendos. Primeiro, porque eles são tributados, e aí a própria empresa já não paga tanto. Segundo, porque essas empresas negociam a múltiplos bem mais elevados do que as empresas brasileiras, e aí o dividend yield acaba sendo baixo. Por isso que eu não foco tanto quando eu diversifico meu patrimônio no exterior em dividendos, mas tudo bem, quem acaba focando, mas eu não vejo muita vantagem nisso. Dividend Investing é mais voltado para o Brasil. Ele tem JP Morgan, que é um banco que está barato, negociando um PVP de 1,41, um banco dessa qualidade, hoje está descontado. E veja de novo o dividend yield baixo, um PL abaixo de 10 vezes, PL de Banco Itaú, eu vejo que ele está num bom preço. Agora a Apple eu vejo que ficou bastante cara. Estou vendo dificuldade de crescimento da Apple hoje. 30 vezes lucro, PVP de 47, dividendo quase zero. Hoje é meio complicado de aportar em Apple. A Johnson também é outra empresa de dividendo. O PL tá ok, mas como eu disse, como eu não sou muito focado em dividendo nos Estados Unidos, eu prefiro comprar outras empresas. Tesla, bastante cara, 69 vezes lucro. É muito difícil ela entregar todo esse crescimento. Não é de dividendo, puro crescimento, mas tem uma excelente rentabilidade. Mas eu não focaria nela tanto porque o preço é muito elevado. Agora, Chevron, interessante. O setor petrolífero está muito aquecido. A gente vê que ela já paga um dividendo um pouco maior. Ela não está cara, por isso poderia continuar sendo objeto de novos aportes. E outros aqui ele tem um COI. COI, eu já fiz vídeo no canal, tenho vídeo no nosso treinamento FMI e não constitui uma boa opção de investimento. Para resumir, ele é tão ruim no mercado financeiro quanto os títulos de capitalização para os grandes bancos. Então, eu não aportaria mais nada em COI. No geral, você só vai ter ali o seu capital investido de volta ou com uma rentabilidade tão baixa que, não raro, sequer supera a poupança. Isso aqui basicamente é uma aposta, o COI, que só beneficia, na maior parte das vezes, a corretora que lhe oferece esse serviço. De todo modo, hoje dá para ver que ele está no caminho certo, investindo em boas empresas brasileiras, investindo em bons ETFs, só evitaria fundos de investimento, COI, e aqui em empresas norte-americanas, boas empresas, mas eu evitaria pagar caro demais em algumas empresas e não focaria tanto em dividendos nos Estados Unidos. De qualquer forma, ele é muito jovem, já tem um capital bastante elevado e agora já tem um bom direcionamento, sendo que ele sequer agora tem fundos imobiliários justamente porque ele é muito jovem e percebeu que no caso dele não seria necessário. É como eu digo, o fundo imobiliário vai depender do caso a caso, do perfil de investimento exterior e principalmente da sua idade e da sua necessidade. No caso, ele não precisa, então ele faz bem em investir aqui em ações e estoques. Agora, provavelmente ele utiliza esse fundo aqui como reserva de emergência, mas ele tem uma taxa de administração muito alta. Eu preferiria utilizar como reserva de emergência um CDB de liquidez diária. E é importante, mesmo que você tenha todo esse capital aqui, para sanar situações emergenciais e para não vender bolsa no fundo, você precisa de reserva de emergência. Então eu também adequaria esse ponto. E aí sim, você vai estar ali completo para continuar prosperando na Bolsa de Valores. Lembrando que o nosso treinamento Formação Mirai Investing vai encerrar suas inscrições neste mês. Então aproveite essa oportunidade porque somente nela que o treinamento estará disponível de forma vitalícia. São 40 horas aula de carga horária, focadas principalmente em análise fundamentalista de ações, valuation, matemática financeira e muito mais. Você tem um treinamento completo por um preço muito acessível. Link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já comenta aqui embaixo, de forma respeitosa, o que você achou da carteira do Vinícius. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui.